Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje, galera, eu vim falar para vocês a respeito da ajuda de custo para viagem. É isso mesmo, o que é a ajuda de custo para viagem? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao assunto da ajuda de custo. Nós já temos vários vídeos aqui no canal falando sobre ajuda de custo e nós vamos dar continuidade aqui falando dessa ajuda de custo para viagem, tá, galera? Mas antes de iniciar o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. E quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal e também compartilha conhecimento, né, galera? E você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que você possa receber as notificações de conteúdos novos que nós temos aqui semanalmente, né? Então, quase diariamente eu posto conteúdo novo aqui para que vocês possam sempre estar atualizados, tá? E também não esqueçam que no link da descrição nós temos cursos completos. Nós temos cursos de como calcular a hora extra, como calcular adicional noturno, como calcular os descontos do INSS, imposto de renda. Foram cursos que eu desenvolvi, né? Foi cursos nós aqui da Início RH que elaboramos. Então, nesses cursos, né, eu dou aulas assim bem completas, falando sobre conceitos, os cálculos, bem detalhado, porque o meu objetivo, claro, também aqui no nosso canal, é que vocês aprendam, né? Então, esses cursos são bem completos, você vai aprender de vez, né? No curso Como Calcular Hora Extra, você vai aprender de vez a calcular hora extra, vai aprender de vez a calcular adicional noturno e também o INSS Imposto de Renda, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição dos cursos para que você possa adquirir e também no link da descrição eu vou deixar os vídeos que eu já gravei aqui no nosso canal mostrando o conteúdo de cada curso para que você possa entender o que você vai aprender em cada curso, tá? Então eu vou deixar tudo aqui no link da descrição para que também não fique muito cansativo, né? O vídeo aqui falando para vocês o que tem em cada curso, porque nós já temos vídeo aqui no canal explicando bem detalhado, tá, galera? Mas são cursos excelentes, são cursos desenvolvidos por nós e sou eu que ministro as aulas, né? Sou eu que dou as aulas e explico bem detalhado para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui na ajuda de custo, vamos falar o que é essa ajuda de custo para a viagem, tá? Primeiro ponto, a ajuda de custo, né, diária para viagem, elas não integram, né, a diária para viagem não integram no salário, tá? Anota isso, não esqueçam, a ajuda de custo, né, essa diária para viagem, ela não integra, não tem integração no salário. Então, as diárias para viagem, elas são valores pagos habitualmente, né? Então, esse colaborador, ele sempre viaja, né? Tem colaboradores, de repente, que sempre viajam. Então, são valores pagos habitualmente ao empregado em folha de pagamento para cobrir despesas necessárias, como alimentação, transporte, hotéis e alojamento, né, para realização de serviços externos. Então, é sempre pago em folha de pagamento, tá, galera? Eu não posso de forma nenhuma fazer esse pagamento ali em dinheiro, né? Eu já fazer uma transferência direta. É sempre pago em folha de pagamento. E o que acontecia antes da reforma trabalhista? Antes da reforma trabalhista, as diárias para viagens eram pagas em valor, né, superior a 50% do salário do empregado e integrava a remuneração para todos os efeitos legais. Então, assim, se eu tinha, antes da reforma, tá? Se eu tinha um colaborador, ele ia fazer uma viagem, né, tinha que pagar essa diária para a viagem e esse valor ele fosse superior a 50% do salário do empregado, integrava a remuneração para todos os efeitos legais. Então, acontecia essa integração ao salário se fosse superior a 50%. Só que aí, a partir da reforma, os valores pagos a título de viagens, né, diárias para viagem, conforme dispõe, né, o artigo 457 da CLT, ainda que excederem, né, a 50% do valor do salário do empregado, não integrarão a remuneração, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários, tá?
Então a reforma trabalhista ela veio mostrando isso para nós, que quando você faz esse pagamento de diárias para a viagem, mesmo que exceda esse valor de 50% do salário do nosso empregado, eles não integram a remuneração, não incorpora ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência para encargos trabalhistas e previdenciários, tá, galera? Então deixa isso bem anotado, anota, que essas diárias para viagem são despesas, não só o deslocamento, não é só um transporte, é o avião, é o carro, não é só o transporte, inclui alimentação, hotel, alojamento, tá? Para essa realização dos serviços externos. E não esqueçam, depois da reforma, não integra a remuneração, independente do valor, mesmo que excederem a 50% do valor do salário do empregado, tá? E ainda que haja, previsão legal aqui mencionada, como nós já falamos aqui, é importante que o empregador não faça pagamentos diários para viagem aleatoriamente, Não faça esse pagamento para viagens aleatoriamente, ou seja, sem que possa demonstrar que os valores pagos são efetivamente para cobrir despesas de viagens. Você não tem os comprovantes, você não tem como realmente comprovar que esse valor ele é pago para cobrir despesas de viagem, ele não pode ser feito, tá? Eu não posso colocar lá na folha de pagamento que é diária para viagem, tá, galera? Já falamos isso também em relação à mudança, em relação à ajuda de custo para mudança, e aqui diárias para viagem também, tá? Mesmo que seja ali aleatoriamente, eu não posso colocar sem que possa, de demonstrar os valores pagos são efetivamente para cobrir despesas de viagem, tá? Por que isso, Porque os valores pagos sobre essa nomenclatura com o intuito apenas de incrementar o salário do empregado e se livrar do pagamento dos encargos sociais. Porque pode acontecer, tá, galera? Da empresa ela querer eu vou colocar como diárias de viagem, porque aí sobre essa nomenclatura, ele não tem encargos, então ele vai se livrar dos encargos sociais. Então, galera, coloque sempre, diárias para viagem quando realmente for diária para viagem, tá? Então, isso pode ensejar, poderá ser futuramente demonstrada em eventual ação trabalhista, ensejando a condenação do empregador na incorporação ao salário das verbas pagas a este título. Então, assim, se de repente eu tinha, meu colaborador, ele sempre recebia, ele teve um aumento salarial, vamos dizer assim, um exemplo, ele teve um aumento salarial, mas ao invés de você, colaborador, colocar como um aumento ou algum adicional, ele coloca como diárias para viagem, ele muda a nomenclatura, coloca a nomenclatura diárias para viagem, porque ele quer se livrar, desse pagamento dos encargos. Em uma ação trabalhista, se esse colaborador ele entrar com uma ação trabalhista, esse colaborador, essa empresa, esse empregador, ele terá essa condenação, da incorporação ao salário, às verbas pagas a este título. Então, assim, é muito trabalho, tá, galera? Assim, é bem complicado isso, gera ação trabalhista, então é diária para viagem, diária para viagem. Custo de mudança, ajuda de custo para mudança, ajuda de custo. Então, sempre deve ser colocado a nomenclatura correta, tá? Porque se você colocar diária de viagem e não for, pode acontecer realmente essa ação trabalhista, algo que tem que tomar muito cuidado, tá? Então vamos lá, para alguns exemplos aqui de diárias para viagem. Então, neste caso, o empregado que recebe mensalmente R$ 1.700 realiza 3 viagens por mês, recebendo 570 em cada viagem, para cobrir suas despesas com refeição, pedágio, hotel, estacionamento e várias outras. Então, como que nós fazemos? Diárias para viagem, 570 vezes 3, 1.710. Salário do empregado, 1.700. Entenderam? Então, no Olerite, na folha de pagamento, nós vamos discriminar salário do empregado, 1.700.
diárias para viagem, 1.710. Entende? Então, não incorpora, tá? Ele é a parte. Você vai discriminar no olerite, né? Na folha de pagamento, diárias para viagem, 1.710. Então, neste caso, ainda que a soma dos valores mensais recebidos a título de diária para viagem seja maior que a remuneração do empregado, os 1.710 não irá integrar a sua remuneração, uma vez que a legislação assim estabelece, como nós já falamos, pela CLT, não integra a remuneração, tá? É 1.710 diárias para viagem, salário do empregado, 1.700, ok? Então, vamos lá para um segundo exemplo para que possamos finalizar. Então, o empregado ele recebe mensalmente 1.700. Ele realiza diversas viagens por mês para fazer entregas em locais próximos ao estabelecimento da empresa. Mesmo não tendo despesas de viagem, o empregador acaba pagando R$ 450 mensais a título de diárias para viagem em folha de pagamento, com o intuito de incrementar o salário do empregador e não ter o custo, né, em cargos sociais. Lembra que eu falei que o empregado, né, o empregador, a empresa, ela pode querer fazer isso? Então é complicado, né? Então aqui ficou, diárias para viagem 450, salário do empregado 1.700. Então, neste caso, valores recebidos a título de diárias para viagem poderão integrar a remuneração do empregado em caso de uma reclamatória trabalhista pleiteando tal direito. Então, se esse meu colaborador, né, ele, neste exemplo, ele entrar com processo trabalhista, ele tem o direito, né? Por quê? Os 450 eles poderão fazer parte da sua remuneração, caso seja comprovado em audiência que o empregado não tinha qualquer despesa de viagem e que tal valor era pago, né, na prática como salário. Então, assim, ele fazia somente entregas, né, como eu falei neste caso. Ele fazia entregas, realizava diversas viagens por mês, né, para fazer entregas, locais próximos. Então, assim, a empresa, ela queria pagar esse acréscimo para o colaborador, mas teria que ser em formato de salário, entende? Teria que ser como remuneração e não como diária para viagem. Então, neste caso, se ele estava pagando como diária para viagem, se acontecer uma reclamatória trabalhista, ele terá o direito, né? O colaborador ele terá o direito. Então, muito cuidado, galera, muito cuidado com isso. Temos que verificar o que é diária para viagem, o que é ajuda de custo, por conta disso, tá? O que é a remuneração, o que integra, o que não integra, porque para não gerar realmente essas reclamatórias trabalhistas, tá? Tome muito cuidado mesmo. Então, vamos falar aqui sobre o que integra, né? Uma vez integrado a remuneração, as diárias refletem em hora extra, adicional noturno, DSR, adicional de periculosidade, adicional de transferência, aviso prévio, férias de 1/3 constitucional, 13º, INSS, impostos de renda, FGTS, multa de 40% sobre o saldo de FGTS. Entende, galera? Que uma vez que integra a remuneração, as diárias elas refletem tudo isso. Por isso que, infelizmente, tem empresas ainda que utilizam de má fé e colocam lá a nomenclatura que é diária para viagem e não é. Porque quando integra a remuneração, né? Integrada a remuneração, ela reflete em tudo isso. Então, tem empresa que ela não quer, ela quer dar aquele jeitinho brasileiro e muda a nomenclatura para diária para viagem. Mas não pode, tá? É vedado por lei. Eu já mostrei para vocês aqui a CLT. É vedado por lei, não pode ser feito isso, tá? Então, antes da reforma trabalhista, vamos falar um pouco aqui sobre diária para viagem como reembolso de despesas, tá? Então, antes da reforma trabalhista, na Lei 13.467 de 2017, a legislação trabalhista, né, a legislação ela estabelecia que as diárias para viagem que fosse superior a 50% do salário do empregado deveriam integrar a remuneração do mesmo, para todos os efeitos legais. Então, nós sabemos que antes da reforma acontecia isso.
Só que aí após a reforma, né, e neste caso a empresa ela poderia, entretanto, se valer de outras formas para pagar as diárias sem que essas integrassem ao salário, mesmo que fossem superior a 50% do salário do empregado, tá? Então, quando o empregado ele recebia um valor superior a 50% do seu salário, mas havia comprovação das despesas através de apresentação de notas fiscais, o valor recebido não tinha natureza salarial e, portanto, não integrava o salário. Então, aquele jeitinho, né? Então, a empresa ela poderia estabelecer um valor de diária para viagens com o intuito de cobrir as despesas, cobrir apenas as despesas como refeição, por exemplo, estabelecendo que outras despesas fossem pagas através de apresentação de notas fiscais. Então, a empresa ela poderia, né, ainda adiantar um valor para o empregado pagar as despesas que fosse fazer durante a viagem e, ao retornar, fizesse a prestação de contas, né, do valor adiantado sendo reembolsado, no caso das despesas serem maior que o valor adiantado, tá? Ou devolver o saldo no caso das despesas não atingirem o valor adiantado. Então, galera, é uma coisa assim que nós temos que ficar muito atentos, né? Porque assim, o limiar entre a ajuda de custo e reembolso, ele é muito tênue, né? Então, nós temos que verificar muito isso. Então, nós, o profissional, né? Nós profissionais de recursos humanos, precisamos, né, dessa orientação do departamento jurídico nas interpretações cabíveis. Como eu falei, eu sempre utilizo da CLT aqui, sempre vou buscar, né, as leis, e nós temos que sempre buscar, né, nós como profissionais de RH, temos que buscar essa orientação do departamento jurídico para fazer a interpretação certa, porque assim, nós temos que entender se a ajuda de custo, né, ela não tiver vínculo com a característica do trabalho, e se ela tem, né, esse vínculo, né, se não tiver vínculo com a característica do trabalho, e sim ou não, se for ou não habitual, né? Então, neste caso, poderá ser caracterizado como parte do salário e ter as devidas incidências, né? De INSS, FGTS, e informar base para efeitos, né? De 13º salário, férias, horas extras e todos os outros encargos, né? Todos os outros encargos, então, que acontece a incidência. Então, galera, é um ponto que nós temos que ficar muito atentos. Sempre nós, profissionais de RH, temos que buscar essa orientação do departamento jurídico, porque são muitos pontos, são muitos detalhes que nós temos que nos atentar para não transformar ali essa ajuda de custo, né? No caso, uma ajuda de custo para mudança, para viagem, transformar isso como se fosse um aumento salarial, mas você colocar ali na folha de pagamento como ajuda de custo, né? Então, seja para viagem ou seja para mudança, então nós não podemos fazer isso, sempre temos que fazer essa orientação, seguir essa orientação do departamento jurídico, tá, galera? Então, por esse vídeo eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo explicando sobre ajuda de custo para a viagem. Nós temos o artigo completo, eu vou deixar o artigo completo também lá no nosso site. Leiam, né, os artigos no nosso site, que eu deixo tudo completo lá, todas as leis. E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever nos cursos, né? Adquirir os nossos cursos para que você possa adquirir cada vez mais conhecimento, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até mais!